O principal número é o quanto a gente reduziu de tempo de deploy, de tempo de entrega de software na Natura. A gente reduziu 60%, ou seja, a gente está entregando com mais velocidade e ao mesmo tempo com mais qualidade. Estamos diante de um momento muito interessante. Inovação acontecendo numa velocidade impressionante. Estamos vendo isso o tempo todo. Tivemos todas as transformações, inteligência artificial generativa. Então, mais do que nunca, velocidade, agilidade, tempo no mercado, time to market, se torna um grande diferencial para as empresas efetivamente nesse momento. Meu nome é Enio Garbim, eu sou líder para a indústria de varejo na AWS aqui na América Latina, e hoje eu tenho o prazer de estar comigo com o Breno Costa. Breno é líder de tecnologia na Natura, e a gente vai ter uma conversa sobre isso aí, sobre como acelerar e como fazer o desenvolvimento de ativos digitais que são tão importantes nesse novo mundo, tá? De uma forma inteligente e efetiva. Breno, obrigado por estar aqui. VTEX Day, obrigado por esse convite. VTEX, obrigado por esse convite. Um evento maravilhoso. Estamos aqui mais uma vez. Então é uma delícia estar aqui. Breno, muito bem-vindo, obrigado. Queria que você se apresentasse para quem está nos assistindo e aí vamos começar o nosso bate-bola. Vamos lá. Bom, é um prazer estar aqui, Enio. Obrigado, por todo esse convite, pelo evento que está maravilhoso. Eu sou o Breno Costa, trabalho na Natura, sou um dos líderes de tecnologia. Atualmente lidero os times de Cloud, DevOps, integrações e FinOps, e toda a gestão financeira ali de Cloud. E é um prazer estar aqui, vamos bater esse papo que é maravilhoso, um tema que eu super adoro, e vou compartilhar com vocês um pouco do que a gente vem construindo na Natura. Tá bom. Não, obrigado. Breno, eu abri essa aqui a nossa conversa com uma provocação para quem está nos assistindo. Essa questão do time to market, principalmente quando a gente está falando de ativos digitais, quando a gente está falando de elementos digitais que vão interagir com o consumidor da mesma maneira que os outros. Tá? Em que momento a Natura... Bom, a Natura dispensa apresentações, né? Vamos combinar, né? Que eu brinco sempre, está no imaginário do brasileiro. A Natura está no imaginário do brasileiro. Me conta um pouco como é que você... Em que momento a Natura começa a olhar para essa questão de ativos digitais e fala, cara, isso é um negócio que não só eu tenho que estar presente, mas que eu tenho que ter agilidade e velocidade. Me conta um pouco dessa transformação, desse momento e de como é que aconteceu aqui. Conta para mim. Claro, vamos lá. Com toda essa celeridade de entrega por novos recursos, por uma experiência aprimorada para os nossos clientes, a gente estava numa etapa forte ali de transformação digital e modernização das nossas aplicações. E chegou um momento que a gente entendeu que era imprescindível a gente modernizar todos os nossos pipelines CI/CD, como a gente fazia a entrega de software dentro da Natura. E a partir desse momento, que foi lá em 2019, a gente tomou uma decisão muito importante de criar uma plataforma de desenvolvimento, um IDP, uma sigla de mercado, né? Enfim, e a gente batizou esse IDP de Plataforma Amazônia, muito conectada com o contexto da Natura. Muito bom. E a gente vem evoluindo ele desde então. Tem toda uma stack por trás dessa plataforma. E a gente se orgulha muito desse produto, que hoje se tornou um produto. A gente ganhou diversos prêmios internacionais de DevOps que legal. Com esse produto. E foi algo muito bacana que lá atrás a gente tinha um desafio, né? E tinha uma tomada de decisão importante. De adquirir talvez o Backstage na época, só que exigia muita customização, ou criar a nossa própria plataforma e poder evoluí-la. E aí a gente, dada essa questão que tinha que customizar muito um produto, a gente tomou a decisão de criar a nossa própria. E aí a gente vem evoluindo desde então. E aí trazendo alguns números bem relevantes de produtividade, de autonomia que essa plataforma gerou. Imagina que a gente tinha lá atrás 30 squads mais ou menos, com 33 profissionais DevOps trabalhando, atuando nesse contexto, né? E hoje a gente era quase que 1 para 1 ali, hoje a gente tem um número bem melhor,
né, em termos de produtividade. A gente tem mais de 50 squads que a gente dá autonomia através dessa plataforma e apenas 10 profissionais DevOps conectados nesse contexto em squads e produtos mais complexos. Mas perceba que a gente reduziu bastante essa quantidade de profissionais e gerou uma eficiência financeira e deu uma autonomia muito significativa para as squads provisionarem seus próprios produtos, infraestrutura, enfim. Tá. Então eu entendo que, sim, velocidade é um driver importante nessa decisão. Mas como é que fica nessa discussão elementos chaves como qualidade, como governança ou, eventualmente, custo? Como é que isso entra nessa equação? Não precisa entrar em detalhes, mas me coloca assim o seguinte, disso aí, o que você vê como foi um elemento chave? Tá? Além, obviamente, da velocidade do time to market que a gente já falou. Não, vamos lá, assim, a gente precisava de velocidade, mas a gente não podia perder o controle, né, disso tudo, ou seja, precisava de uma governança forte. E aí, toda essa questão, esse contexto da plataforma, ela favorece muito padronização, governança, controle. E chegou um momento que a gente entendeu que a gente precisava de mais produtividade, de entregar software com mais velocidade e garantindo a qualidade. Foi aí que a gente conectou soluções de IA em todo esse contexto. E acho que o mais expressivo ali foi ganhos na etapa de revisão de código que a gente teve através dessas soluções. E a governança nesse contexto, ela conecta ela mitiga riscos, tanto técnicos quanto de negócio. Então, a gente consegue ter muito mais controle e rastreabilidade do que a gente faz no contexto técnico e no contexto de negócio, a gente entrega um produto, um aplicativo muito mais sólido, mais consistente na ponta para os nossos clientes, favorecendo sempre a experiência do cliente cada vez mais aprimorada. Então, me conta um pouco, você comentou de ganhos. Você consegue exemplificar ou quantificar um pouco disso? Ou seja, eu entreguei mais rápido, eu estou desenvolvendo com melhor qualidade. Me traduz isso um pouco em números para que quem está nos assistindo possa verificar o seguinte, isso tem valor, isso vai me levar daqui para cá. Me conta um pouco do que você pode, obviamente, compartilhar com a gente disso. Claro, assim, tem números bem expressivos. Acho que um principal número é o quanto a gente reduziu de tempo de deploy, de tempo de entrega de software na Natura. A gente reduziu 60% do tempo de entrega. Então, assim, é algo muito expressivo quando a gente fala de todo um ciclo de desenvolvimento. E também a taxa de sucesso desses deploys, que a gente se conecta muito com esse contexto de governança que a gente falou, a gente elevou a taxa de sucesso em 38%. Então é algo bem expressivo, ou seja, a gente está entregando com mais velocidade e ao mesmo tempo com mais qualidade. Sabe o que é bacana disso? É porque quando eu olho em projeto da relação que a gente tem, que a AWS tem com a Natura, isso se reflete um pouco até nos nossos princípios de liderança, tá? De inventar, de simplificar, tá? De insistir nos altos padrões, né? Como você falou, eu melhorei a qualidade da minha entrega, tá? E eu entreguei resultado, tá? Eu estou entregando mais rápido. Então, é muito bacana ver isso. De tudo isso que você viu, de todos esses ganhos todos aqui, qual o que você, assim, esse é o principal impacto? Eu sei que você vai querer falar um monte. Difícil, hein? Tem vários. Mas Vamos lá, acho que o PR Agent, né? O agente de PR ali que a gente criou, o que é esse agente de PR? Ele é um agente que revisa código. Então, essa etapa de revisão de código é uma etapa muito importante no ciclo de desenvolvimento, que garante a qualidade ali do código, a consistência dele. E através de recursos de IA da AWS, exemplo Bedrock, a gente consegue acelerar essa revisão e automatizar bastante desse processo. A gente teve ganhos ali em torno de 45% de redução de tempo nessa etapa. Que legal! E não podemos deixar de falar de ganhos financeiros, né? Então, eu sabia que você ia falar. Eu tinha certeza que eu não ia conseguir se segurar. Além de acelerar, a gente tem aproximadamente R$1 milhão de redução de custo na evolução dos nossos principais ativos digitais. Isso fala muito com o flywheel nosso, ou seja, eu conseguir fazer mais, melhor, com um uso mais inteligente, mais otimizado de recursos, né? Ou seja, como é que eu tenho uma ferramenta que permite... Então é muito, muito bacana. Mais com menos, né? Mais com menos, Agora eu acho que eu vou talvez um ápice importante aqui da nossa conversa, tá?
que eu estava circulando para chegar nele. Você falou de mudanças, de transformações. Tá? Como é que você faz isso no time? Como é que você desenvolve e forma times que possam, dentro das transformações, performarem melhor, com mais qualidade? Como é que é isso? Isso é uma coisa importante, porque quem está talvez aqui nos assistindo está pensando, legal, você falou da tecnologia, falou da história, da jornada, mas como é que o time fez isso de fato acontecer? Isso é um desafio importante, né? Como a gente brinca sempre, né? O operacional come a estratégia no café da manhã e a cultura come o operacional antes de dormir. Então, como é que é isso? Me conta um pouco disso. Como você bem falou, é de fato um desafio, né? Mas eu vejo que é muito uma mistura ali de gestão, de engajamento do time e também de troca de conhecimento, de favorecer toda essa agenda tech, de eles evoluírem, participar de treinamentos, trocar conhecimentos entre os times. E a gente vem trabalhando isso fortemente dentro da Natura. Posso afirmar aqui que nos últimos anos a gente até estabeleceu, né, programas internos de workshops, de toda essa troca. A gente batizou de Tech Academy, então dentro da Natura o pessoal conhece como Tech Academy. E aí tem diversos temas ali, sejam desde treinamentos, e aí muito em parceria com o nosso RH, quanto também esses workshops de troca de conhecimento, que eles trocam conhecimento entre si, se veem motivados, né, nessa agenda, nesse contexto, e isso acaba sendo bom para eles, né? Eles se sentem muito reconhecidos e sempre à frente, né, na vanguarda ali das tecnologias, e também a Natura se beneficia com isso, com todo esse resultado que a gente vem alcançando. Interessante, né? Você está me trazendo algo importante que, de novo, fala muito dos nossos princípios girantes de como a gente chama, de contratar e desenvolver o melhor. Ou seja, capacitação é um elemento chave nessa história. Isso. Mas está trazendo outras dimensões importantes. Colaboração, compartilhamento, ou seja, aprender, e eu acho que aí é onde essa parceria da AWS com a Natura dá tão certo, porque a gente acaba trazendo isso e compartilhando experiências, conhecimentos, de modo que a gente consegue tirar o melhor proveito digamos assim, dessa história toda. Então eu olho, quando a gente fala aqui de desenvolvimento profissional, esse desafio importante. Mas quando você fala em trabalhar o time, me conta um pouco mais sobre como é que você faz para criar no time essa vontade de inovar, de evoluir. Como é que isso funciona e como é que vocês trazem isso aqui? Me conta mais do Tech Academy. Eu acho que Sim. É algo que certamente quem está nos ouvindo aqui, quem está olhando para a gente agora, está curioso para saber que isso é um elemento importante. A Natura é vanguardista em muitas coisas. Então, entender isso vai ser um ponto importante aqui. Eu fico bem feliz de poder compartilhar isso, porque lá, de novo, né, voltando um pouco no tempo, pouco mais de 5 anos aí, 6 anos, em 2019, em parceria com a AWS, a gente estabeleceu as primeiras agendas de Tech Academy. Então a gente tinha ali um pacote de treinamentos com vocês, que era bem interessante, e o time se viu muito motivado, porque eram de fato preparativos para a certificação. Então, ao mesmo tempo que eles estavam adquirindo conhecimento, aplicando os conhecimentos no dia a dia, ou seja, de fato consolidando ali o que foi aprendido, eles tinham a oportunidade de tirar essa certificação. E aí a gente vem evoluindo essa agenda de Tech Academy de maneira constante desde então, e muito nessa linha de treinamento, de capacitação, deles se sentirem cada vez mais preparados pelo que surge no mercado. E essa troca também de conhecimento que, assim, cara, isso é muito rico, entendeu? Porque às vezes você absorve um conhecimento de uma forma e o outro de outra forma, e essa troca torna o conhecimento do time como um grupo mais sólido, mais consistente, entregando cada vez mais resultado. Sensacional. Eu acho que um ponto que eu queria comentar contigo antes da gente talvez ir para o nosso encerramento aqui é o seguinte: a gente está diante de uma chegada
de uma nova tendência muito forte, que é a parte desse negócio do mundo agêntico, né? Baseado em agentes, etc. Que, novamente, e eu acho que talvez uma das coisas mais legais da área que a gente trabalha, de tecnologia, que é essa inovação constante, num ritmo muito forte. Estamos falando de coisas que têm pouco tempo de existência. Como é que é a tua visão sobre a chegada disso e como é que isso impacta? Você falou de uso de soluções de qualidade de código. Isso já está dentro, ou seja, você já está vendo esse mundo, a gente atuando na tua área de desenvolvimento. Como é que você está vendo isso? Porque a gente fala de agente, a gente sempre pensa em assistentes, né? Mas aqui não, cara, você está ali, na desenvolvimento, colocação em produção. Como é que você vê a chegada disso aí? Me conta um pouco, o que você usa? Assim, me conta. Cara, a gente falou um pouco de AI, né, nesse contexto de revisão de código. A gente tem estimulado cada vez mais esse uso de AI conectado nas nossas pipelines, né, no CI/CD, para gerar essa produtividade ali no ciclo de desenvolvimento como um todo. E o que a gente vê aí como um próximo passo, que é bem relevante, assim, a gente vê diversas soluções de vibe coding no mercado, mas e muitas entregas têm um valor surpreendente, né, mas muito baseado em IDE ali para o desenvolvedor. E a gente viu um lançamento recente do Kiro, onde ele se conecta direto com os pipelines CI/CD. Então a gente vê um ganho muito expressivo nisso, onde o dev ele tem uma assistência ali de AI para codificar, e isso está diretamente conectado com os pipelines, então dá para avançar muito mais rápido do que a gente já vinha avançando, mais rápido e cada vez com mais produtividade, entregando o software com mais velocidade e sem abrir mão dessa qualidade que está todo nesse contexto de software. Interessante que você está me trazendo um tema que me faz uma pergunta importante. Ao ganhar essa velocidade, essa melhoria de qualidade, tá? Ou seja, esse aspecto da entrega mais assertiva, mais efetiva, isso me chamou muito a atenção. Como é que as áreas de negócio, porque elas estão muito conectadas com a questão dos ativos digitais no seu go-to-market interno, externo, com parceiros, tá? Como é que eles reagem em relação a isso? Como é que foi o feedback? E o que você traz aqui, acho que para quem está olhando, que é um pouco mais da tecnologia como a gente, está trazendo de valor para o negócio da empresa? Cara, assim, eles vêm com muito bons olhos, porque cada vez mais a gente favorece a experiência do nosso cliente final, da nossa consultora, que você entrega software com mais velocidade, ou seja, tem uma feature, um recurso que está sendo disponibilizado de uma maneira muito mais rápida, atendendo às necessidades do negócio. E também, por outro lado, toda essa questão da qualidade, da segurança que tem por trás, você entrega um aplicativo, um ativo digital, muito mais consistente, mais seguro e que evita frustrações no uso, com algum erro, alguma falha ali na jornada do cliente. Então, cada vez mais essa qualidade que a gente tem puxado para cima favorece essa experiência do cliente. E a experiência do cliente sendo boa, não tem como não ser bem vista pelo negócio, porque gera cada vez mais negócio para a gente. Ou seja, isso fomenta, sedimenta e pavimenta a inovação da empresa. Exatamente, perfeito. Breno, agora, para a gente fechar aqui. Uhum. Essa jornada, essa experiência, desde 2019 que você está falando aqui, quando você olha isso, o que extrai de um grande aprendizado, sim, diretamente, tá? Bate-bola mesmo, e de visão para frente, de que você entende? Você já falou da chegada do agente e-commerce, isso a gente já comentou aqui, mas do seu ponto de vista de preparação mental para o olhar para frente, o que a gente precisa fazer para quem está aqui nos assistindo poder levar como mensagem no fechamento aqui nosso? Acho que um grande aprendizado em toda essa jornada, que em algumas situações a gente subestimou o tempo ou a complexidade das nossas aplicações, de todo esse contexto ali do ciclo de desenvolvimento. E em algumas vezes a gente teve que ajustar a rota para conseguir atender as expectativas, mas que legal que por fim a gente super atendeu e vem atendendo. Então, como você mesmo disse, é algo contínuo, é algo que a gente precisa estar nessa constante evolução. E olhando para frente, não tem como a gente
pensar em outra coisa a não ser cada vez mais fomentar o uso de AI, como a gente acabou mesmo falando aqui, em gerar mais produtividade do que ela já vem gerando de produtividade, de valor, né, no nosso dia a dia. Então, explorar o que tem de novo no mercado, e surge algo novo quase todo dia. Então, explorar isso, entender o que faz sentido conectar nesse ciclo de desenvolvimento para gerar essa produtividade, esse ganho de velocidade. Reforça o ponto, sem abrir mão da qualidade da governança. Então, nesse caminho que a gente está seguindo. Ou seja, temos que continuar inovando. Exato. Temos que continuar todo dia trabalhando para ser relevante amanhã para o nosso consumidor, que está sempre em evolução. Pense você também nisso. Breno, muito obrigado. Queria agradecer a tua contribuição. Foi fantástico esse tempo aqui com a gente. Tá? Foi um prazer, mais uma vez. Obrigado, Vitex, pela oportunidade. Breno, muito obrigado. Eu que agradeço, Enio. Foi um prazer. Obrigado.